bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui ao vivo, sempre trazendo o livro de Provérbios. Aqui estamos numa série de estudos sobre Provérbios. Eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao seu coração. Provérbios 21 diz: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso a lâmpada dos perversos são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam a praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe conhecimento. O justo considera a casa do perverso e os arrasta. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo e para os retos o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome e procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser testada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. Que coisa linda! Provérbios capítulo 31. Qual é o esboço de provérbio? Como é que podemos exemplificar, explicar, ensinar para você o livro de Provérbios no capítulo de número 21? O primeiro destaque que nós trazemos é a soberania de Deus sobre o coração humano. Como ribeiro de águas é o coração do rei na mão do Senhor, nos ensina o texto sagrado. Ou seja, Deus direciona os líderes conforme a sua vontade. Um exemplo disso está lá em Êxodo 9:12 e em Esdras 7:27. Ou seja, precisamos confiar na providência de Deus, providência divina, mesmo em contextos políticos caóticos. E basta a gente olhar para a nossa nação, para o nosso país. Isso nos leva e deveria nos levar a orarmos pelas nossas autoridades. E 1 Timóteo 2, de 1 a 2, também nos ensina isso, reconhecendo que Deus está no controle, mas o povo de Deus precisa interceder em favor dos seus líderes, em favor das suas autoridades, para que haja paz, para que haja prosperidade e bênção na nossa nação. Segundo destaque que trazemos é a ilusão da autojustiça. Versículos 2 a 3. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Versículo 2. Ou seja, a cegueira espiritual do orgulho, acaba cegando o ser humano e impedindo-o de confiar no Senhor.
Provérbios 16, 2, 1 Samuel 16, 7 também menciona esse fato. Aprendemos também sobre a verdadeira justiça. Fazer justiça e julgar é mais agradável ao Senhor do que sacrifícios, diz o versículo 3. Ou seja, a prioridade aqui está na integridade. É mais importante sermos íntegros, obedientes a Deus, do que fazermos sacrifícios e ritualismos. É o que nos ensina também Oséias 6,6 e Miqueias 6,8. Jesus também exemplifica essa justiça, obedecendo ao Pai em tudo e vivendo segundo a vontade e o querer do seu Papai Celestial. Mateus 23, 23 menciona esse exemplo cristocêntrico, exemplo de Jesus. Terceiro pontinho, as consequências do orgulho e da pressa, de 4 a 8. Lâmpada dos soberbos é o pecado, no versículo 4, ou seja, a arrogância, ela traz como raiz a ruína, a destruição, o tombar, a queda do homem. Provérbios 16, 18 também menciona isso. Vemos também aqui o contraste entre a pressa e o planejamento. Os planos do diligente conduzem à abundância. Ou seja, temos que ser diligentes e não apressados e imprudentes. É o que nos ensina Provérbios 19, 2 também esse mesmo fato. A fortuna obtida com língua falsa é um laço mortal, no versículo 6. E podemos ver um exemplo bíblico disso, é a ganância de Acã. Lá em Josué 7, que pegou apetrechos, coisas da cidade de Jericó, e acabou trazendo maldição e desgraça para todo o povo de Israel, que foi derrotado logo em seguida, porque ele desobedeceu à voz de Deus. A ganância levou à desobediência, e a desobediência levou à morte de Acã e toda a sua casa. Vemos também Judas, como alguém que foi enlaçado pela cobiça, pela avareza e pela ganância, Judas também acabou no final se enforcando. Mateus 26, 15, vemos esse laço mortal engodando e enganando Judas. Tanto Acã quanto Judas são exemplos de que a fortuna obtida com língua falsa, a fortuna obtida com corrupção de coração, se torna um laço mortal e realmente acontece a morte. Também vemos como quarto ponto a justiça versus a crueldade, do 9 ao 15. Vemos relacionamentos conturbados, no 9 e no 19, que é preferível viver num canto de airado, num lugar pequenininho, do que com uma mulher rixosa, bocuda, caluniadora, desonrosa, aquela mulher que tem a boca como uma sepultura, a boca cheia de podridão e sujeira e palavras ferinas. Vemos também a justiça para com os vulneráveis, a necessidade da justiça para com os vulneráveis, no versículo 13. Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre. Deus ouve o clamor dos oprimidos, então quem está em conexão com Deus precisa atender o clamor dos pobres, dentro das suas condições, é claro, exercer misericórdia e generosidade. Provérbios 14, 31 e Tiago 5, 4 também mencionam isso. Também vemos a justiça como uma arma divina, no versículo 15, a execução da justiça é alegria para o justo. Vemos aqui o triunfo final da justiça divina, sobre tudo e sobre todos, no Salmo 37, 17 e Apocalipse 19, 11. Vemos também o quinto momento, quinto pontinho, sabedoria financeira e moderação. Os perigos do prazer descontrolado, no versículo 17, quem ama os prazeres empobrecerá. Um exemplo é o filho pródigo, em Lucas 15, 13. Vemos também a preparação para o futuro, no versículo 20, tesouro precioso e óleo há na casa do sábio. Por quê? Porque o insensato, ele destrói tudo que tem, mas o contraste disso é o prudente, o sábio, que consegue prosperar e ser abençoado. O insensato gasta tudo, Provérbios 6, de 6 a 8. Já o sábio sempre terá óleo e tesouro precioso na sua casa, porque ele é sábio, é um bom gestor, é um mordomo fiel daquilo que Deus tem confiado a ele. Vemos também a preguiça como autodestruição, no versículo 25. O desejo do preguiçoso o mata. E podemos fazer um paralelo aqui com Provérbios 24, 30 a 34. A preguiça autodestrói o envolvido. O desejo do preguiçoso acaba o matando. Em sexto lugar, vemos a adoração vazia de um lado e a obediência sincera do outro. Versículos 27, 3 e 30. Primeiro, no 27, diz: o sacrifício do ímpio é abominável,
Deus rejeita ritos sem arrependimento, sem um coração quebrantado. Isaías 1, 11 a 17 e Amós 5, 21 a 24 é a referência bíblica. Sabedoria humana versus conselho divino. No versículo 30, não há sabedoria contra o Senhor. Então, vemos aqui, percebemos a inutilidade de se rebelar contra Deus. Não faça isso, nunca se levante contra o Senhor, a sua obra e as coisas de Deus. Atos 5:39, Salmo 2, de 1 a 4 também menciona isso. A vitória divina sobre o mal também, vemos como sétimo pontinho aqui, vitória divina sobre o mal, versículos 18, 22 e 31. Primeiro vemos o resgate dos justos, versículo 18, o ímpio serve de resgate para o justo. Aqui a tipologia é o sacrifício de Cristo, né? Morrendo no lugar dos injustos como um sacrifício propício, agradável diante do Senhor, tá bom? Isaías 53, 5 nos ensina sobre isso. Vemos também a sabedoria superior à força no 22. O sábio escala a cidade dos valentes. Um exemplo é Davi versus Golias. O sábio, Davi. Golias, um grande, um homem de força, valente, até corajoso, mas que perdeu para Davi, porque Davi era sábio e confiava no Senhor. 1 Samuel 17:50. Deus controla até a guerra no versículo 31, para a gente fechar aqui. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Fala comigo, essa frase é uma frase que resume todo o Provérbios 21. Fale comigo, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Eu quero declarar a vitória do Senhor sobre a tua vida. Se você confiar no Senhor, crer nesse Deus maravilhoso, eu tenho certeza que Deus fará coisas incríveis, maravilhosas. A vitória de Deus se estabelecerá sobre a sua vida e quem recebe, diga amém. Então, aprendemos aqui a confiarmos em Deus e não em recursos humanos ou recursos desse mundo tenebroso. Salmo 20, versículo 7, também menciona sobre confiarmos nesse Deus que nos dá vitória em meio às batalhas e guerras da vida. Como é que podemos aplicar de forma prática tudo isso que nós vimos em Provérbios 21? Primeiro, se submeta à soberania de Deus em todas as circunstâncias. Se submeta à soberania de Deus em todas as circunstâncias. Segundo lugar, busque justiça prática, não apenas uma religiosidade formal. Terceiro, seja um mordomo fiel dos recursos que Deus te confiou, evitando sempre a ganância e a preguiça. Quarto lugar, construa relacionamentos harmoniosos, como reflexo de uma sabedoria que você construiu em Deus. Quinto lugar, adore com integridade e rejeite da sua vida toda e qualquer hipocrisia. E em sexto lugar, confie na vitória final de Deus sobre o mal, triunfando você e o próprio Jesus com você sobre todo e qualquer mal que se levante contra você. Então, resumindo tudo, Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo cumpre os princípios de justiça, ele é a nossa referência, é o nosso modelo, ele é o nosso estilo de vida, é o nosso modelo de justiça, obediência e redenção. Sempre apontados aqui no livro de Provérbios. A igreja aqui é chamada a viver com sabedoria celestial. É o que diz Tiago 3,17. Em um mundo caótico, então, por favor, conforme diz a palavra, seja sal da terra e luz desse mundo. Que os ímpios lá fora vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, ao Deus dos céus, pelas vossas vidas, porque você tem sido sal da terra e luz do mundo. Amém? Que essa palavra abençoe você, tua casa, tua família. Se você entrou agora no finalzinho, assista novamente esse vídeo para que você compreenda tudo aquilo que nós ensinamos, falamos e lemos de Provérbios capítulo 21. Estamos nessa série de vídeos, começamos lá em Provérbios, Provérbios 1, fomos 1, 2, 3, 4, já estamos em Provérbios 21. E com a graça de Deus, todos os dias estudando um capítulo de Provérbios e aprendendo à luz da palavra princípios, valores espirituais, chaves espirituais para uma vida sábia, uma vida prudente, uma vida inteligente, uma vida abençoada na presença do Senhor. Amém? Grande abração a Deliane, a Romilda Ruiz, o Sérgio Valentino, o Gilberto Cunha, o José Cristóvão,
Os nossos queridos irmãos estão aqui. Deus os abençoe. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês, principalmente o Zé e a Romilda. Muita saudade. Que Deus os abençoe, queridos. Amamos vocês, estamos sempre em oração por vocês. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Não esqueça de dar o joinha, apertar no sininho, compartilhar esse link através das suas redes sociais, deixar seus comentários aqui embaixo. No link aqui de descrição também tem todas as informações do nosso ministério, horário de culto, endereço da igreja, as informações para que você possa contribuir conosco, exercendo generosidade, ofertando no nosso ministério. E desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos em estarem conectados e apoiarem esse ministério, ouvindo, ajudando, exercendo generosidade, compartilhando. Nós agradecemos a Deus pela sua vida e que Deus abençoe você e a sua casa. Quero terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos a ministração da tua palavra, ensinando todos esses princípios extraordinários, resumidamente, aqui em Provérbios 21. Lemos a tua palavra, explicamos a tua palavra, ensinamos essas chaves espirituais extraordinárias. Pai, nos ajude, Pai, a nos submetermos à soberania de Deus. Senhor, nos ajude a buscarmos sempre uma justiça prática. Senhor, nos ajude a sermos mordomos fiéis dos recursos que o Senhor nos deu. Senhor, nos ajude a construirmos pontes e não muros e construirmos relacionamentos saudáveis e duradouros, harmoniosos. Senhor, nos ajude a termos uma adoração com integridade, santidade, quebrantamento diante do Senhor. Senhor, nos ajude a confiarmos na vitória final de Deus na nossa vida e sobre toda a terra contra o mal. Nós confiamos em Ti, entregamos tudo a Ti. Levanta o que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o Teu povo, manifesta o Teu poder e a Tua glória, que a Tua presença abençoadora abençoe aqueles que me ouvem, sejam agraciados, abençoados, tocados pelo poder de Deus. Aqueles que não Te conhecem sejam movidos pelo Espírito Santo para se renderem aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Que venham à nossa igreja, que venham Te buscar, que busquem ao Senhor nas suas cidades, se forem em outros lugares, que busquem a Tua presença gloriosa e sejam tocados pelo Espírito Santo, renovados, restaurados, transformados pelo Teu poder, Pai. Todo esse trabalho que fazemos diariamente, se uma alma se converter, uma alma vale mais do que todos os tesouros, todas as riquezas desse mundo. Que o Senhor toque, Pai, as nossas ministrações, com o Teu poder, com a Tua glória, com o Teu Espírito Santo, a fim de que pessoas sejam salvas, restauradas, realinhadas, avivadas, ó Deus, pelo Teu poder, e venham se tornar filhos de Deus, abençoados e prósperos pelo Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Deus os abençoe. Um bom dia, uma ótima semana. Louvado seja o nome do Senhor.